Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 5 a 12, diz assim: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: Com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: Autoridade dos povos e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está sendo curado perante vós este homem. Porque esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e mesmo sentado, nós vamos orar, pedindo a Deus que o Senhor nos fale por meio desta palavra. Feche seus olhos, oremos. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus que é tremendo, temível, fiel e justo, Deus que é longânimo, para admirar-se, rico em compaixão. Nesta manhã, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, necessitamos ouvi-la. Fala conosco, fala, Senhor. Faça com que também, Senhor, os nossos ouvidos estejam abertos, destampados. Senhor, ilumine o nosso entendimento, que o Teu Espírito, Pai, faça percebermos e compreendermos estas verdades que aqui nos foram, Pai, reveladas. Essa é a nossa oração em fé. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós sabemos que a igreja, no começo, os apóstolos enfrentaram uma grande e séria perseguição. Aqui, nesse pequeno relato, Pedro e João estão diante das autoridades constituídas até então, naquele momento da história. Os judeus, que eram detentores da revelação de Deus, eles que eram as autoridades que deveriam ser luz, guiar o povo de Deus nos caminhos que agradam a Deus, agora estão questionando o benefício realizado em favor de um homem. Porque Pedro e João, eles, agiram e curaram aquele homem que há algum tempo já estava na porta chamada Formosa. Quando aquele homem os questiona ou pede para eles algum tipo de ajuda, eles vão dizer que eles não tinham ouro e nem prata, mas eles tinham alguma coisa, e essa coisa eles queriam dar àquele homem. E eles disseram: em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que naquele mesmo instante, aquele paralítico que estava ali naquela condição precária há muito tempo, foi milagrosamente curado. Mas eles estavam sendo questionados não simplesmente pela cura, mas em que autoridade eles haviam feito aquilo. E eles não deixaram dúvida que o que eles acabaram de fazer tinha sido por meio daqueles que as autoridades tinham perseguido até ao ponto de matá-lo. Todavia, porém, a Bíblia diz que esses homens tiveram um encontro com Jesus ressurreto. Porque ao terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou. E aqueles homens que estavam amedrontados, com medo dessas mesmas autoridades, porque se tinham matado Jesus, o que não fariam com os discípulos dele? Mas agora tomados pela verdade da ressurreição, agora com a certeza daquilo que Jesus é, a ressurreição e a vida, ele de fato é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, ele de fato é aquele que haveria de vir para libertar, salvar o seu povo, eles agora estão encorajados. Agora eles estão, meu irmão, nada pode detê-los, nem mesmo o questionamento, a perseguição do Sinédrio, nada pode fazê-los parar. E quando eles foram arrastados para esse tribunal,
a fim de ser questionados com que autoridade eles fizeram aquilo, o bem àquele homem, eles então, queridos, deixaram notório, deixaram claro que tudo aquilo que eles acabaram de fazer em favor deste homem tinha sido feito em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O nome que eles tinham sido ordenados por essas autoridades de não mais mencionar, de não mais pregar, de não mais falar a respeito dele. Mas como se calar diante da realidade? Como se calar diante da verdade? Como se calar diante daquele que ressuscitou, está vivo? E que lhes deu uma ordem: vão, preguem ao mundo inteiro. Esses homens, diferentemente daquilo que se esperava por meio dessas autoridades, obedecem unicamente e exclusivamente a Deus. Esses homens não se importam mais com aquilo que os homens deste mundo podem fazer contra eles. E nós devemos aprender com esta história. Nós precisamos aprender com este relato. Esses homens estavam mais dispostos, mesmo que isto lhes causasse dano, mesmo que isso lhes causasse o custo da sua própria vida, eles estavam mais dispostos a obedecer a Deus do que se deixar amoldar pelos padrões da sociedade da época. E nós precisamos, meu irmão, aprender essa verdade. A quem nós temos de fato seguido e servido? A quem de fato nós temos obedecido? A quem de fato nós temos nos dobrado? A quem de fato nós temos, meu irmão, nos rendido? Será que nós temos seguido o rumo, o padrão da sociedade? Ou temos dado ouvidos à voz de Deus? Os homens queriam parar. Esses homens queriam, meu irmão, fazer com que o nome de Cristo nunca mais fosse mencionado. E estavam dispostos a perseguir e matar. Como assim fizeram com muitos. O livro mesmo de Atos vai nos falar sobre esses homens que foram martirizados. No capítulo 7, se eu não estou enganado, vai falar sobre a vida do primeiro mártir cristão da história, que foi Estevão. Porque também, querido, não se conformou ao padrão da sociedade estabelecida. Isso nos mostra que ser cristão, às vezes, nos custa muito. Ser cristão, às vezes, querido, vai nos custar até mesmo a vida. Mas a pergunta é, a quem nós vamos obedecer e servir? Naquele que é poderoso para fazer milagres dessa magnitude acontecer? Ou será que vamos nos deixar acovardar por esse sistema que só pode matar o corpo e nada mais? E a Bíblia diz que se tivermos que temer, não devemos temer aquele que mata o corpo apenas, mas temamos aquele que mata o corpo e manda a alma para o inferno. E esse sabemos quem é. Não é Satanás, não é o diabo, mas é o próprio Deus. Queridos, mas eu queria chamar a atenção para uma outra realidade desse texto. Eu disse que era um texto de esperança para nós. Um texto que nos faz pensar sobre aquilo que nós acabamos de celebrar, a ceia do Senhor. Esses homens questionados, com que autoridade haviam feito aquele bem, eles tomados de ousadia, revelam a todos eles, a todo o povo, que eles acabaram de fazer aquele grande milagre em prol de alguém necessitado, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Aquele que eles vão deixar bem claro, vocês o crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos.
Os homens podem até matar, mas maior é aquele que pode ressuscitar. Porque, meu irmão, o homem pode matar, mas não pode trazer a vida. Mas Deus pode, e Ele o fez. E aqui está, meu irmão. A quem nós vamos temer? E a quem nós vamos obedecer? E eles continuam. Vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Sim, é em seu nome que este homem está curado perante vós. E eles revelam algo que nós não podemos jamais nos esquecer. Esse Jesus, ressuscitado dentre os mortos, o qual vocês mataram, mas Deus o ressuscitou. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, construtores. Rejeitado pelo mundo, rejeitado pelos seus. Mas é aquela a qual se tornou a pedra angular. A pedra que dá sustentação. A pedra que é fundamental. E eles vão dizer, e não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo ou abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ah, queridos, nós servimos a esse Deus pela obra do Filho. Nós servimos ao Filho pela obra do Espírito. Nós servimos, celebramos e nos alegramos, porque não existe outro nome dado entre os homens pelo qual se importa que sejamos salvos. Eles estavam questionando, por que vocês fizeram isso? Em que autoridade? Em nome de quem? Vocês fizeram bem a esse homem. Eles disseram, no nome daquele que é o único que pode, de fato, salvar. O único que pode, de fato, mudar a história. O único, de fato, que pode transformar aquele que é, meu irmão, rejeitado em alguém significativo, importante. Talvez não para o mundo. Quanto tempo aquele homem não ficou ali? E aquelas autoridades entravam e saíam. Algumas vezes davam alguma moeda para ele, algum dinheiro. Mas a sua história não mudava. A sua realidade não mudava. Migalhas que caem da mesa não mudam a realidade de alguém que necessita mais do que, meu irmão, o pão para comer, mais do que, meu irmão, a bebida para sobreviver. Somente alguém que pode, meu irmão, de fato ressuscitar e dar nova vida. Uma mudança radical. E esse não é outro senão Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que dele nós falamos e ele é quem nós pregamos. Ele é que pode mudar a história de um aleijado, de um cego. Ele é que pode mudar a história de um homem como eu, de uma pessoa como você. Aquilo que o dinheiro, aquilo que a fama, aquilo que a glória deste mundo, os prazeres deste mundo, não podem. Porque a ele foi dado esse nome. O nome que está acima de todo nome. Porque a ele o Pai concebeu este nome. E é ele mesmo que diz, no nome que tu me destes. E é nesse nome santo, santo nome de Jesus, que nós declaramos nesta manhã que nós somos salvos. Arrancados de uma situação tão igual a esse mendigo, que éramos esquecidos, menosprezados, mas agora temos vida, agora temos importância, agora fomos comprados, lavados e redimidos pelo único nome que pode salvar, redimir e libertar.
E a questão é, você crê nesse nome? Você confia nesse nome? Você espera por esse nome? E eu digo a você, querido, não há outro nome, não há nenhum outro dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome é Jesus. E só Jesus pode mudar por completo a tua história, a tua vida. E a pergunta, mais uma vez, é: você crê nesse nome? Você confessa esse nome? Você vive por esse nome? Ele entregou a sua vida, pagou o preço do nosso resgate. Mas os discípulos disseram: ele veio, mas vocês o rejeitaram. Que nós não sejamos daqueles que rejeitam. Que nós não sejamos daqueles que o mataram, mas daqueles que foram alcançados, lavados e redimidos, trazidos à comunhão por meio dele mesmo. Não há outro nome, querido. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Que você creia nesse nome. Porque todo aquele que crê, ele vai dizer: deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Que nesta manhã nós creiamos e continuemos crendo até o dia em que nós o veremos face a face. Amém?